a importância de orar. E às vezes nós não oramos com o dedo de orar, porque não estamos buscando a Deus. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, eles ficaram, vamos dizer assim, pasmados, ficaram decepcionados, porque eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Jesus estava no monte com 3 dos seus discípulos, orando, né? Lá e teve a transfiguração. E a Bíblia diz que quando ele desceu, encontrou alguns discutindo com seus discípulos. E perguntou, quem é que discutiu isso com eles? Um da multidão disse, mestre, eu trouxe de meu filho que tem um espírito, faz isso, isso. Roguei aos teus discípulos e eles não conseguiram. Geração incrédula. Jesus fez uma oração bem curta, está em Mateus capítulo 17, 18. Olha o que ele fez. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou, acabou. Aí os discípulos perguntaram em particular, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus falou no versículo 21, assim, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não é a oração só de expulsar o mal, é a oração que você tem que ter, que é a comunhão com Deus. Pega o contexto e você vê o capítulo 17, no versículo 1, você vê o quê? Que 3 estavam com Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aí eu falei que nós temos que ter esses momentos particulares com Deus, quando ficamos a sós com Ele. Por que eles eram privilegiados? Não, os que nós se aproximavam. Então é necessário, Jesus falou Mateus 6,6, que você tem que entrar na porta do seu, no seu aposento, fechar a porta e ali ficar com Ele. É necessário, entenda. Aí ele falou, esta casa não sai senão oração e jejum. Perguntaram para Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuam? E também os fariseus e os judeus não. Porque o noivo está com eles. Chegará tempo em que o noivo vai ser tirado. Então eles jejuarão. O que é isso para nós? Tem dias para que nos sentimos desligados de Deus. Aí nós jejuamos. Então você se sente desligado dia de quarta-feira? Não, quarta-feira eu faço jejum pelo povo, pela igreja, entenda bem, no combate espiritual que temos. Ficamos ali, entramos, comecei 6 horas da manhã o primeiro culto, acabou o culto, claro, você descansa um pouco, porque você não se alimenta, quer dizer, você gasta energia, mas não repõe energia. Fiz o culto das 9 horas, fiz o programa de rádio, fiz o culto do meio-dia, depois fiz o culto das 2, aí tive gravação de várias gravações de televisão, das 5, e nesses intervalos, orava, entenda bem, estava ali. Hoje eu tive que dar um parecer de uma apostila de 10 capítulos. Eu falei para o rapaz que é diretor da grade, o nosso pastor, ele disse, pode deixar que eu vou ler ela na quarta-feira, que eu fico em jejum, são 10 capítulos, eu consigo ler ela toda. E consegui ler, acabei agora à noite. Mas você não pode ler por ler, você tem que ler, verificar, às vezes, algum ponto, alguma coisa que... E vai passando por cima, quer dizer, você não vai colocar isso para as pessoas lerem de qualquer maneira, você tem que ir passando. Mas por que eu estou falando isso? É o momento com Deus, que você precisa. Então, no jejum, você vence a você mesmo e se liga com Deus. Não é sempre, é quando é necessário. Então, nós vimos 2 coisas. Agora vamos ver um pouquinho mais. O que? Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Diz toda palavra de Deus é pura. Ela não tem contaminação. Se você, por exemplo, quer comer alguma coisa sem glúten, você vai, é perigoso, pode ter contaminação. Já notou isso? Às vezes tem. Às vezes contém lactose, pode conter soja, pode conter trigo. Opa, você tem alergia àquilo, você já sai fora, né? Você já não vai. Você quer um alimento sem o glúten, alimento puro daquilo. A palavra de Deus, ela é pura, ela não é contaminada por nada. É uma coisa muito comum você ouvir alguém falar, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Não é verdade? Aí eu conto aquela que uma senhora falou, quem tinha que escrever era homem, o cachorro não escreve, né? O papagaio não escreve, de maneira alguma. Então, para com isso, a palavra de Deus é pura. Não tem esse negócio. Os homens é que tentam contaminar. Durante toda a história da humanidade, eles sempre tentaram contaminar as coisas de Deus. Na história do cristianismo também nós ouvimos. No começo, entenda bem, trouxeram tantas coisas. E às vezes a religião vai aceitando, quando bate, quer dizer, quando fica de acordo com as ideias deles, as pessoas começam a aderir. Não, fica com a Bíblia, não precisa acrescentar nada. Toda a palavra de Deus é pura. E escudo é
para os que nele confiam. Como assim? Vamos ver o Senhor Jesus lá em Mateus 4. Quem não conhece a tentação no deserto? Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Gostamos de falar, ele não foi conduzido por ele mesmo, por outro Espírito, foi o Espírito de Deus. Isso tem que avisar, porque de vez em quando você pode passar por uma luta, e às vezes até as pessoas nos julgam, ou até mesmo você se julga. Será que eu estou andando com Deus? Alguém diz, se esse cara estivesse andando com Deus, ele não passaria por isso. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Às vezes, mesmo dirigidos por Deus, nós não podemos enfrentar adversidades. Veja Israel quando saiu do Egito. Eles saíram, logo na entrada, assim que eles saíram, tinha ali a chamada faixa de Gaza, que era a terra dos filisteus. O Senhor Deus não permitiu que eles passassem por lá. Está em Números capítulo 13, ele vai colocar ali, versículo 17. Êxodo 13, 17. Isso, 13, 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Olha o versículo 18. Mas Deus fez o povo passar pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Ali tinha uma bênção perto deles, era o Mar Vermelho, que ia se abrir. Mas eles não estavam no caminho do deserto. Eles iam pelo caminho mais fácil, eles enfrentariam a luta, não estavam preparados, eles ficaram 430 anos aproximadamente, tomando conta de gado, fazendo outros serviços, mas não preparados para a guerra. Então eles sentiriam medo e voltariam. Deus preparou, disse, não, vocês vão passar pelo caminho do deserto. E foram. Então, quando você passar por uma luta, não questione Deus. E se alguém questionar você, não perca a paz, não. Diga, amigo, eu estou numa luta, mas Deus está comigo. Eu estou numa luta, mas Deus está do meu lado. E se a minha luta está grande, a minha vitória vai ser maior. Sempre com uma boa palavra. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui a questão, claro, o diabo malandro, né? Queria se aproveitar. Você é o filho de Deus, prova. Queria que Jesus fizesse uma mágica, transformar a pedra em pão. Jesus não questionou sobre isso, só falou assim, não é só de pão que viverá o homem. Está escrito, não é só de pão. O caso é esse, está escrito. Ele resistiu com o quê? Com o escudo. Qual é o escudo? A palavra de Deus. Ele citou lá o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vê se ele não citou isso. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então ele respondeu com a palavra de Deus. Somos nós, que quando somos atacados pelo diabo, não temos que perder a paz, nem fazer cara feia para o diabo, não, é só resistir com a palavra, está escrito. Ele traz um pensamento pecaminoso. O que você faz? Está escrito, eu fui morto para o pecado. O que você citou? Romanos 6,2. Olha o que diz. Romano, de modo nenhum, nós que estamos mortos para... Como viveremos ainda nele? Então, em vez de ficar inquieto, diz assim, não, simplesmente, mas com resistir mesmo. Está amarrado, não aceito, está amaldiçoado. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. Mas não é um pensamento pecaminoso, é um pensamento perturbador, que um dia você vai perder a mente, um dia você vai fazer uma loucura. Aí você cita o que eu estou citando toda semana para você nunca esquecer. 1 aos Coríntios 2,16. O que diz? Diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Então ele vai ficar chateado, meu Deus, que perturbação, meu Deus, me livra. Não, demônio, está amaldiçoado a tua perturbação, eu tenho a mente de Cristo. Pronto. Assim como você resistiu ao pecado, resiste também citando a palavra de Deus. O diabo usa alguém para ofender você, para machucar você. Pastor Jean, você não vai responder? Não. Por quê? Porque está escrito, 2 Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém contender. Pronto. A Bíblia diz, Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então está escrito,
Você diz, diabo, está escrito, eu não vou brigar com essa pessoa. Você usou essa pessoa contra mim, sai da vida dela. Eu não vou ofender essa pessoa, eu não vou brigar com ela, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue, você responde com a palavra. Assim também é com a doença. Se ela vem no seu corpo, ela aparece, é uma herança genética? Não, eu conheci a verdade, ela me libertou. Está escrito que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então dá mal só essa diabetes. Por favor, toma um remédio que o doutor mandou, faça o tratamento. Estou falando em oração, você protesta, você resiste citando a palavra de Deus, porque nós vimos que a palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é o escudo que você precisa para resistir aos ataques do diabo, seja qual for o ataque. Quando você faz isso, você não só está usando o escudo, mas também a Bíblia diz uma coisa muito profunda para nós agora, que nós vamos ver em Efésios capítulo 6. É muito lindo você estar com a palavra de Deus, né? Isso, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Palavra de Deus. Então, não só ela é a sua arma de defesa, que falou Provérbios capítulo 30, versículo 5, como nós vimos, acabamos de ver, mas ela também é o quê? É uma espada, que é uma arma de ataque, que você vai atacar, você coloca o diabo para correr. Eu era garoto e eu ouvi falar, o diabo foge da cruz, ele foge da palavra da cruz. Por quê? Porque nós aprendemos primeiro aos Coríntios 1,18. O que nós aprendemos em 1 Coríntios 1,18? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E o diabo não aguenta um confronto com esse poder. Então você fala a palavra de Deus, você resiste aos ataques do diabo com um escudo, que é a palavra de Deus, e ao mesmo tempo você fere. Ela defende você e você ataca. O diabo não aguenta você ouvir falar, você se manter na palavra, você resiste com a palavra de Deus, que você fere o diabo, não só se defende, como você fere ao mesmo tempo ao inimigo. Então é importante você entender que você resiste ao diabo dessa maneira. Foi dessa maneira que Jesus resistiu ao diabo. Ele não aguenta. E a melhor maneira de resistir à mentira é com a verdade. João 17, 17. O que diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você tem que conhecer mais a verdade, entrar na palavra de Deus. Jesus falou, Mateus 22, 29, isso aqui já foi citado aqui, muitas vezes. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que ele respondeu isso? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam em pouca parte, mas no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí eles fizeram um enigma para Jesus lá. Ô Senhor, o João, usando na nossa linguagem aqui, a Maria casou com João, o João morreu, ela casou com José. Aí o José morreu, ela casou com Antônio. O Antônio morreu, ela morreu com Ricardo, casou com Ricardo, tudo irmão. Aí o Ricardo morreu, ela casou com Silvio. Foram 7. Senhor, na ressurreição, com quem ela vai ficar? Jesus disse, vocês erram por quê? Olha o que ele vai responder para ele a seguir, o versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Ela não vai ficar nem com João, nem com José, nem com Antônio, nem com Silvio, nem com Ricardo, com ninguém, irmão. Não dá, não se dá em casamento. Ou você está pensando, imagine, o cara casou 3 vezes, chegar no céu, ele vai ficar com 3 mulheres? Não existe isso. Não, foi com a última, não se dão em casamento, não tem isso. Nós ainda vamos descobrir mais ainda na Bíblia Sagrada como havemos de ser, como seremos, né, na eternidade. Mas está escrito aqui, então não fique especulando isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, porque nós não conhecemos a palavra, erramos. Por isso nós temos que conhecer a palavra. Olha aqui, João 5,39. Ele diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você ouve a palavra, mas não é só ouvir, tem que examinar, entrar lá, conhecer mais. Aí quando alguém chega assim, quero saber, você está dizendo isso, você crê na ressurreição do João, que você vai ter a vida eterna? Tem, você foi casada com João, mas aí o João morreu, você casou com José. O José morreu, você casou com Antônio. Com quem você vai ficar na eternidade? E a senhora diz, não, com nenhum deles. Porque na eternidade não se dão em casamento, mas está escrito na Bíblia.
E eles não conheciam isso. Nós temos que conhecer as Escrituras. Ah, mas essa doença aqui é uma herança genética. Eu sei, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... E o que é a verdade? Acabei de ler. Palavra de Deus. Para Deus é a verdade. Então, qual a verdade? Que Jesus levou as minhas doenças, levou as minhas enfermidades. Então, meu pai não tinha esse entendimento, meu avô não tinha, mas eu tenho agora. Não é quebrar maldição hereditária, não é fazer a obra de Deus. É fazer como ela tem que ser feita. E isso é bonito, pessoal. Lá no final da Bíblia, na terceira carta de João, no versículo 4, ele diz assim, terceira de João, versículo 4, não tenho maior gozo, maior alegria, né, do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Anda na verdade. O que é andar na verdade? O que você ouviu agora. Quando vem o pensamento que ninguém está vendo, entenda bem, lembra daquele autor Steve Gallagher, aquele pastor? Ele disse, o homem tem a mulher que ele quiser, a mulher tem o homem que ela quiser, aqui, mas não vai entrar no céu não, porque Deus conhece os pensamentos. Então, quando vier, não, você responde, está escrito, eu fui morto para o pecado. Isso é fundamental para o diabo, não, que ele conhece a Bíblia. Você pode dizer, fora Satanás, eu fui morto para o pecado. Se eu fosse fazer uma prova, né, sobre introdução bíblica, estudo bíblico, você responderia, está escrito lá em Romanos 6, 2, isso. Mas você não precisa usar essa formalidade toda para o diabo. Você pode dizer, cai fora Satanás, sou morto para o pecado. Né? É uma perturbação na mente, fora diabo, eu tenho a mente de Cristo, está amaldiçoa seu pensamento e volta para a vida. Não fica brigando com aquele pensamento não, já citou, deu a sentença, pronto, fica firme em nome de Jesus. Quando você faz, como também, quando você é ofendido, você diz, não, minha luta não é contra a cara, mas até um amigo diz, rapaz, responde para esse cara, ele está te xingando aqui. Então eu como pregador, irmão, se eu for responder, o que é que eu faço? Vou lá, Deus te abençoe e bloqueia a pessoa e pronto. Não fica para não contaminar outros. Mas não tem que ficar discutindo, não tem que ficar brigando, se unhando com a pessoa. Responda com a palavra de Deus. Quando você faz isso, você alegra a Deus. Então, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E quando você alegra a Deus, olha o que acontece com você. Neemias, capítulo 8. Neemias é antes de Salmos. Antes de Salmos é Jó. Antes de Jó é Esther. Antes de Esther é Neemias. Capítulo é 8, versículo 10. Disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, vamos lá? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, sem mudar a Bíblia, a nossa força. Quer dizer, quando é que eu sou forte? Quando eu alegro o Senhor, irmão. Quando é que eu alegro a Deus? É quando eu vivo a palavra. Repito, que ninguém está vendo, mas você diz lá, aqui não. Que a pessoa te ofende, até nasce, ele vê a luta que você tem entre a carne e o espírito, né? Você fica chateado, mas você, não, Deus, não vou ficar com isso. Lembra, não vou morrer com o veneno dos outros, não, Jesus, essa pessoa me machucou, me ofendeu, mas o Senhor tem misericórdia dela, o demônio sai dela, que você está usando essa pessoa contra mim, eu não vou ter raiva dela. E por mim ela é perdoada, eu libero ela que se arrependa. Você não se mata com o veneno dos outros, você pratica, você alegra o coração de Deus. Agora vamos voltar em Provérbios para terminar. Provérbios 35, agora vamos chegar mais na frente. Toda a palavra de Deus então é pura, não tem contaminação, não tem. Não tem contaminação dos homens, aqui não tem o desejo dos homens, tem narrativas. Entenda que você vê, por exemplo, Saul consultando a feiticeira, né? E a feiticeira diz que invocou a quem lá? Quem lembra? Quem a feiticeira invocou? O espírito de Samuel. Aí a Bíblia fala assim, e apareceu lá dizendo aí, é uma narrativa, não quer dizer que aquilo ali, entenda bem, acontece que aquilo ali é a verdade, é o que eles estavam vivendo ali, é uma narrativa, quer dizer, um espírito enganador veio falando que era Samuel, aquilo tudo, a Bela foi consultar a feiticeira, ao diabo, que é o pai da mentira, e traz tudo aquilo, narrativa. Pessoa que às vezes fundamentar uma doutrina, quando a Bíblia toda aqui se contradiz em respeito àquilo lá. Porque que da Bíblia não se consulta os mortos não sabem de nada, mas aí vem esse caso.
É um caso, uma narrativa, a pessoa quer tirar aquilo ali como um fato verdadeiro, quer dizer, é uma narrativa do que aconteceu. Olha, o Jaime foi lá na feiticeira, e a feiticeira falou isso para ele, para aquilo. Não quer dizer que a feiticeira falou, é verdade. Não, aí a feiticeira invocou o espírito do pai dele, e o pai dele veio lá. Quer dizer, o que eu creio, mas não é que isso não é verdade. Verdade é a palavra de Deus. Cuidado, então a palavra de Deus é totalmente pura. E escudo é para os que nele confiam. Agora atenção, hein? Nada acrescente às suas palavras. Lembra do Apocalipse 22, 19, Jaime? Não botei no esboço, não. Deixa eu ver lá. Você disse. Isso. E se alguém tirar qualquer coisa, né, vai ser tirado. Deus tirar da sua parte, coisa 20, deixa eu ver lá. Não, e aquele que. Então, volta para o 18, é o 18, quase que eu acertei, né? Diz assim, isso. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir essas palavras da profecia desse livro, e se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele praga de misericórdia. Mas o que é isso? Não acrescente nada, está dizendo aqui, não acrescente. E as pessoas querem acrescentar. Para quê? Para fundamentar as suas ideias e a ver até os seus erros. A pessoa quer para fazer aquilo e viver, ela não quer largar o erro, aí começa a dizer, mas o Davi teve filhos com tantas mulheres, o Abraão teve filho com 2 mulheres, o Jacó teve com 4 mulheres. Isso é totalmente diferente. Nós estamos debaixo da graça, e na graça está dizendo, o homem é marido de uma só mulher. Repito sempre para quem está começando na igreja, você que quando chegou talvez estava no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não esqueça, por favor, cada caso diferente do outro, converse com o pastor, aí, se tiver dúvida a respeito, só para você não se sentir ofendido, né? Só para você explicar. Então, cuidado para não acrescentar nada até a sua ideia, porque nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Quem vai nos ensinar as Escrituras é o Espírito de Deus. Então ele diz, toda a palavra de Deus é pura, e escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Porque aí vai entrar em contradição, porque o Paulo vai dizer o quê? Vai dizer, a carta aos Hebreus, ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí outro disse, mas peraí, o João Batista era a reencarnação do Elias, mas onde está escrito isso? Tá, pastor, diz que veio no espírito do Elias, não quer dizer que seja o Elias, porque nós devemos até entender uma coisa, o Elias não morreu. Então, usando a linguagem que o pessoal costuma usar, o Elias não desencarnou, não morreu, quer dizer, não desencarnou. Se o Elias não desencarnou, como é que o Elias pode reencarnar? Rea do latim quer dizer de novo. Quer dizer, como é que ele pode encarnar de novo se ele não desencarnou? A Bíblia fala da morte de Elias? Fala de quê? Do arrebatamento. Então, você vai se achar mentiroso. Você diz, não, mas existe, porque está aqui, ele virá no espírito de Elias. Não. Está aqui, ó, a Bíblia diz claramente que ao homem foi dado o direito de morrer só. Mas aí está, pastor, você caiu na sua agora, que o Elias não morreu, então depois que o João Batista morreu só uma vez. Mas não, eu estou falando da palavra reencarnação. Ele não reencarnou, quer dizer, ele não encarnou, ele não nasceu de novo. Imagine, então ele sumiu, agora veio a sementezinha? Não, a semente de o João Batista era a semente de quem? Zacarias, com a sua esposa Isabel, ali que se formou, na concepção ali. E o Elias foi do pai e da mãe dele. Não tem nada a ver, não foi Zacarias o pai. Então para com essa história aí, que você vai acabar se achando mentiroso. Fica só com a Bíblia Sagrada, porque toda a palavra de Deus é pura. Segura essa mensagem.